Que Paulo foi um grande homem da Bíblia, ninguém tem dúvida. Mas você sabia que no livro de 2 Timóteo ele dá vários conselhos para o próprio Timóteo, mas esses conselhos podem ser aplicados na nossa vida cristã e podem ser usados para melhorar a nossa vida cristã? Não sabia? Então fica aí porque eu vou te falar hoje os 4 ensinamentos que Paulo deixa no livro de 2 Timóteo. Paz, Senhor Bros! Tudo bom com vocês? Antes da gente começar, propriamente dito, eu preciso dar um contexto para vocês entenderem o que estava acontecendo no mundo para que Paulo escrevesse essa carta, esse direcionamento para Timóteo, a segunda carta que ele dirige a Timóteo. Porque sim, todas as vezes que a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa entender o contexto do que estava acontecendo para que os textos façam mais sentido ainda. Porque cada ponto que é falado, principalmente nas cartas de Paulo e dos apóstolos, são rebatendo problemas que estavam acontecendo naquela realidade da igreja primitiva. A gente precisa entender que a perseguição aos cristãos não começou por Roma, mas pelo contrário, eram os judeus que perseguiam os próprios judeus que se convertiam ao cristianismo. Porque pensa, para eles era uma seita que estava nascendo, era uma falsa religião, uma falsa ideologia. Então eles combatiam com a espada, eles matavam e perseguiam os cristãos. O que Roma queria? Roma queria dominar todo mundo, mas dane-se o que você adorava, dane-se quais eram os seus costumes, dane-se, não importava, você pagava o imposto bonitinho para César, você é fiel a Roma, tá lindo, meu anjo, sem problemas. Então Roma não era esse império como os outros que a gente vê, que chegavam e impunham a sua cultura. Não, os romanos eram muito de boa, eles respeitavam esses pontos. Só que tudo muda no ano 64, quando acontece o que a gente conhece hoje como incêndio de Roma, que foi causado pelo doido, o Nero, que era o imperador romano que tinha um parafuso a menos na cabeça. E aí depois desse incêndio, os cristãos, eles são acusados da autoria desse incêndio todo, porque as casas dos cristãos não foram queimadas na sua maioria. E aí o Nero, que não era besta, né, que era meio doidinho, lelé, põe a culpa nos cristãos. E aí sim começa a perseguição romana em cima dos cristãos. E nisso, Paulo já tinha pregado bastante, Paulo já tinha viajado bastante, Paulo já tinha propagado a mensagem bastante. Paulo já estava no fim dos seus dias, e ele sabia que esses dias estavam contados, que ele realmente estava chegando no momento da sua morte. E ele escreve essa carta de 2 Timóteo na cadeia, na última vez que ele fica preso. E ele escreve essa carta para Timóteo nesse ato de passar o bastão, passando as últimas dicas e as últimas direções para Timóteo conseguir continuar o trabalho que Paulo começou. E alguns dos problemas que estavam acontecendo, principalmente na questão da igreja daquele período, era a vergonha do evangelho. Os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. E a perseguição, ela acaba sendo um pente fino, onde ela acaba separando quem é crente de verdade, quem é cristão de verdade, de quem não é. Porque quem é cristão ama Jesus até a morte. Quem não é, prefere salvar a sua vida do que perdê-la. Só que o próprio Jesus já disse: quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Então muitos estavam se afastando do evangelho, se afastaram de Paulo. Paulo comenta de pessoas que andavam com ele e que sumiram. E isso era uma coisa muito séria. E Paulo comenta claramente nisso no capítulo 1, versículo 8 para Timóteo, dizendo assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Tem 4 pontos que Paulo fala para Timóteo que a gente pode resumir esse livro e que nós podemos e precisamos usar na nossa vida cristã. O primeiro ponto é: guarda o evangelho. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. No momento de perseguição, no momento em que muitas das pessoas estavam largando o evangelho, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, se você quer ser bem sucedido na sua caminhada cristã, Timóteo, guarda o evangelho. Guarda o tesouro que você recebeu, que nenhuma circunstância, por mais difícil que seja, possa roubar aquilo que você recebeu. E isso também serve para nós, porque muitas das vezes a gente não tem uma perseguição acirrada, não tem ninguém com uma faca no nosso pescoço ou no pescoço de alguém que a gente ama, pelo menos aqui no Brasil. Mas quantas vezes outras situações muito menores, que não valem vida e morte, a gente abandona aquilo que a gente crê, para ninguém ficar olhando pra gente com cara estranha, para ninguém ficar julgando a gente, falando mal da gente. A gente se vende para ser legal no meio do povo. Não, meu filho, guarda com todo amor, para que nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância roube de você. A segunda coisa que Paulo fala para Timóteo é: sofra pelo evangelho. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Do mesmo jeito que Paulo estava sofrendo por causa de Jesus, todos os cristãos estavam sendo perseguidos, todos os cristãos estavam sofrendo por proferirem uma fé em Cristo. E Paulo fala: sofre, aguenta, não abandone. Às vezes na sua realidade você mora numa casa em que os seus familiares não são cristãos e você sofre perseguições. Dadas as medidas proporções, você sofre perseguição. Ninguém te ameaça de morte, às vezes até ameaça, mas você sofre uma perseguição. Então, meu filho, minha filha, sofra essas perseguições, aguenta essas perseguições. Deus é a tua força. Não vai ser uma situação, não vai ser uma perseguição
perseguição que vai roubar a sua salvação. Você tem um Deus e você tem um Salvador que é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E toda a eternidade é muito mais tempo do que qualquer tempo que a gente passe sofrendo aqui. Então foca na eternidade, foca no seu Salvador. Não permita que esse sofrimento, essas provações te tirem do foco, te tirem do lugar e façam você abandonar a sua fé. E isso não só para quem tem uma família que não é cristã. Quantas das vezes a gente sofre perseguições, como eu falei, dadas as medidas proporções na nossa realidade, nas nossas vidas, e a gente pensa em abandonar e a gente pensa em partir para um lugar mais comum, que a gente não vai ser comentado, que a gente não vai ser falado. Epa, meu filho, peraí. E vamos pensar já a longo prazo. Do jeito que as coisas estão indo, a gente não sabe muito aonde vamos chegar, mas uma coisa que a gente sabe é que nos últimos dias a perseguição vai aumentar. E não é revidando, e não é sendo grosso, não é discutindo em rede social. Viu, crente que gosta de discutir em rede social? Não é isso não. A gente resiste o sofrimento, as perseguições, dando a outra face. A gente falou disso já num vídeo, ficando quieto quando estão falando da gente. É assim que a gente aguenta, é assim que a gente vai passar pelas aflições. E é assim que a gente vai dar um bom testemunho de Cristo. Olha só que legal, porque Cristo também fez isso. Cristo aguentou calado. Cristo deu muito mais do que só o outro lado pra bater. Cristo se deu por inteiro. Então a gente pode imitar aquilo que ele fez. O terceiro conselho de Paulo para Timóteo é: permaneça no evangelho. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Como eu falei, estava acontecendo perseguição, estava acontecendo muita coisa, muita gente estava fugindo, mas também estava aparecendo e pipocando muita gente falando besteira. Você acha que heresia é coisa nova, é coisa de 2000 pra cá? Não. Desde a igreja primitiva já existiam os falsos mestres, os falsos profetas, as pessoas que pegavam os escritos bíblicos, que não eram a Bíblia como a gente conhece hoje, mas os escritos e tudo mais, e deturpavam e transformavam numa coisa muito louca. Então Paulo tá falando: permanece naquilo que você aprendeu, porque aquilo que você aprendeu, você sabe de quem que você recebeu, e você sabe quem ensinou pra essa pessoa que recebeu. Então não muda o seu lugar, não mude os seus pensamentos por causa de ensinos que não vieram de Deus, por causa de ensinos que não são pautados na palavra, que vem de interpretações que a pessoa pegou e mudou ao seu bel prazer. Não, permanece na palavra, igual uma montanha, fica no mesmo lugar, meu filho, não sai daí. E você também, meu filho, porque os outros evangelhos, se é que a gente pode chamar assim, eles são mais bonitos, eles são mais agradáveis, eles são mais apetitosos, eles são mais fáceis. Só que, meu amigo, no final, eles vão dar em perdição, tá? Só tem um caminho, só tem uma direção. E essa direção é o caminho estreito atrás da porta estreita. A porta continua estreita, o caminho continua estreito. Então vai ser difícil e vai ser penoso, mas vai valer a pena no final. Então não abra mão disso, permanece firme no mesmo lugar, nos ensinamentos de Cristo, para que você alcance a sua coroa no final. E o último ensinamento de Paulo para Timóteo é: prega o evangelho. Que pregues a palavra, enches a tempo e a fora de tempo, redargue-as, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Se você tem todos esses outros pontos que a gente falou aqui, você consegue pregar a palavra com autoridade, você consegue exortar com amor, igual a gente falou nesse vídeo aqui. Você consegue ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento desobstruído, livre, e um instrumento relevante nas mãos de Deus. Então, meu amigo, guarda o evangelho, sofra pelo evangelho, permaneça no evangelho e prega o evangelho a tempo e fora de tempo, com todas as suas forças, em todas as oportunidades e em todos os momentos. Use o seu testemunho para criar oportunidades para você pregar a palavra, o evangelho de verdade, o amor, a misericórdia e a graça de Jesus, a transformação que ele dá a todo aquele que vem até ele arrependido dos seus pecados, dos seus maus caminhos e disposto a se converter deles, mudar de caminho, mudar o percurso e começar a segui-lo no caminho certo, em direção ao céu. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Gostou dessa mensagem? Deixa o seu like aqui, me ajuda pra caramba. Compartilha nas suas redes sociais essa mensagem pros seus amigos, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, manda lá pra todo mundo. Aqui do lado, os 2 últimos vídeos do canal pra você assistir. E aqui na minha foto você pode se inscrever no canal pra fazer parte da família. Segunda-feira, às 6h30, nós temos um encontro marcado e eu espero por você. Beijo grande, Deus abençoe, tchau.